Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2011 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Observe os gráficos abaixo e o quadro a seguir. Os gráficos e o quadro apresentam as divisões das classes sociais brasileiras por renda familiar mensal em 2009 e a projeção para 2014. Se a taxa de variação da projeção de cada uma dessas classes for constante, então o número de brasileiros na classe AB superará pela primeira vez o número total de brasileiros nas classes D e E entre os anos de... Então, nós temos aqui, o que importa mesmo são esses dois gráficos aqui, esses gráficos em pizza. Então, ele quer saber quando que o número de pessoas na classe AB vai superar o número de pessoas nas classes D e E juntas. E para isso, nós vamos supor que a taxa de variação em cada uma das classes sociais é constante. Então, acho que a forma mais fácil de fazer esse problema é encontrar uma fórmula para a classe E, para a classe D e para a classe AB, e daí nós montamos uma equação e resolvemos, então encontramos o tempo. Então, como é que vai ser a estrutura dessa fórmula? Ele diz que a taxa de variação é constante. Então, a nossa fórmula ela vai ser uma espécie de função do primeiro grau, né? Nós vamos ter, por exemplo, vamos supor que a taxa de variação é de 2% ao ano. Então, vamos supor que na classe AB a taxa de variação é 2% ao ano. Então, para criar uma fórmula, nós simplesmente vamos dizer assim, bom, a classe AB é igual à quantidade inicial, que no caso aqui em 2009 é 15,6%, eu não vou escrever o porcento, mais a taxa de variação, que vamos supor que é 2% ao ano, vezes o tempo. Né? Nós multiplicamos pelo número de anos e daí somamos no número original e vamos obter a porcentagem de pessoas na classe AB. Então, essa vai ser a estrutura geral das fórmulas. Nós temos que calcular, então, a taxa de variação de cada uma das classes. Então, para fazer isso, nós simplesmente pegamos a taxa, aliás, a quantidade em 2014, subtraímos da quantidade em 2009 e daí nós dividimos por 5. Eu vou usar a letra M, que é geralmente o que se usa para a taxa de variação de funções. Então, vamos começar com a taxa de variação da classe AB. Bom, vai ser 23% menos 15,6 dividido pelo número de anos. Fazendo a calculadora para ser mais rápido, 23 menos 15,6 dividido por 5, 1,48% ao ano. Isso é o que varia a classe AB e nós estamos supondo que essa variação é constante. Então, a fórmula para a classe AB vai ser a seguinte. O número de pessoas na classe AB é o número inicial, 15,6%, mais a taxa de variação vezes o tempo. Né? Como a taxa de variação é porcento por ano, nós temos que multiplicar pelo tempo em anos. Agora vamos ver a variação da classe D e da classe E. A variação da classe D é 9% menos a quantidade em 2009, 13,4%, dividido por 5, que é a variação de tempo. Isso vai ser igual a 9 menos 13,4 sobre 5, menos 0,88. Né? Esse sinal negativo indica que está diminuindo o número de pessoas. Então, a fórmula para a classe D é quantidade inicial, 13,4, menos 0,88, que é a taxa de variação, vezes o tempo. Agora, a classe E. É a mesma lógica, né? É 8%, que é o que tem em 2014, menos aquilo que tinha em 2009, 17,4, dividido pela variação de tempo, isso vai ser igual a 8 menos 17,4 sobre 5, menos 1,88% ao ano. Então, a fórmula para a classe E é quantidade inicial, 17,4%. Talvez você não consiga enxergar ali, mas é 17,4%. Você pode ampliar o tamanho da tela no YouTube. Menos 1,88 vezes o tempo. Mesma lógica das outras duas. E agora ele quer saber quando que a classe AB vai superar o total de pessoas na classe D e E juntas. Então, simplesmente vamos montar uma equação, vamos descobrir em que momento que vai ser igual, e daí, a partir desse momento, a classe AB vai ser maior que as outras duas. Então, eu quero saber
quando que a classe AB vai ser igual à classe D mais a classe E juntas. O número de pessoas, né, da classe AB vai ser maior que as duas. Então, só vamos substituir ali as fórmulas que nós encontramos. A classe AB é 15,6 mais 1,48 vezes o tempo. A classe D é 13,4 menos 0,88 vezes o tempo, mais a classe E, que é 17,4 menos 1,88 vezes o tempo. Agora, vamos passar tudo que é tempo para o lado esquerdo da equação. Então, nós ficamos com 1,48 vezes o tempo. Esses aqui estão negativos, passam positivos. Então, mais 0,88 vezes o tempo, mais 1,88 vezes o tempo, vai ser igual a, subtraindo 15,6 dos dois lados, o 15,6 passa negativo. Então, vai ser 13,4 mais 17,4 menos 15,6. Vamos somar aqui esses tempos. Nós temos 1,48 mais 0,88 mais 1,48 mais 0,88 mais 1,88, 4,24 vezes t, que é igual a 13,4 mais 17,4 menos 15,6, 15,2. E, portanto, o tempo vai ser igual a 15,2 dividido por 4,24. Então, o tempo é aproximadamente igual a 3,58. 3,58 anos. 3,58 anos após 2009. Claro, né? O 2009 nós consideramos como sendo o ano zero, o ano inicial. Então, o ano 2010 seria o ano 1, o 2011 seria o ano 2, 2012 seria o ano 3 e 2013 seria o ano 4. Então, como nós temos 3,5, nós estamos entre o 2012, que é o ano 3, e o 2013, que é o ano 4. Isso é a alternativa D. Certo? Se você colocar o tempo, qualquer tempo maior que isso aqui, você vai ver que a classe AB vai ter mais pessoas do que a classe D e E. Então, vamos para a próxima questão. Questão número 31. Aqui tem alguma coisa errada. Vamos ver. Assim, por algum motivo não apareceram os parênteses, então eu tive que fazer ali. Mas vamos ver. Para cada número real x, tal que 0 menor ou igual a x menor ou igual a 3, definimos a função f tal que f de x é igual a de x, sendo a de x a área da superfície sombreada dos retângulos da figura abaixo, limitada pelos eixos coordenados e pela reta vertical de abscissa x. Então, seria essa reta vertical aqui, cuja abscissa, cuja coordenada x é x. Então, f de x é maior ou igual a 5, c e somente c. Então, ele nos diz que a função f ela nos dá o valor dessa área sombreada aqui, limitada pelos retângulos e por essa reta vertical. Então, vamos simplesmente achar uma fórmula para essa área sombreada e vamos ver quando vai ser maior ou igual a 5. Então, a área, a de x, que é igual ao f de x, ela vai ser igual a... Eu vou supor que x é maior que 1, certo? Que x é maior que 1, porque a área desse retângulo aqui é base vezes altura. Esse retângulo aqui da esquerda é base vezes altura, ou seja, 2, né? Então, vamos já contar esse retângulo aqui. Então, quando x é maior que 1, a área vai ser a área desse retângulo, 2, mais esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui. E qual é a área desse pedaço da direita? Vou pegar uma outra cor. Aqui. Qual é a área desse pedaço aqui? Bom, é a base, que é essa medida, vezes a altura, que é 3. Essa altura aqui é 3. Então, a base é x menos 1, certo? Essa é a diferença entre o x e o 1. Então, isso é a base, vezes a altura, que é 3. Isso aqui vai ser igual a 2 mais 3x menos 3, que é igual a 3x menos 1.
E claro, né, isso vale quando x for maior que 1. E claro, quando x for menor ou igual a 3, né? Mas vamos ver se essa fórmula funciona aqui, não custa nada conferir, né? O que seria A de 3? A área de 3. Bom, a área de 3 seria quando o x estivesse aqui, né? Então, seria toda essa área aqui. Seria tudo isso. Né? Seria a área total, na verdade. Então, qual seria a área total? Bom, seria esse retângulo de área 2 aqui da esquerda, mais esse outro retângulo aqui de altura 3 e base, qual é a base? Bom, essa medida aqui é 2, né? Então, seria 2 vezes 3, que é 6, mais 2 desse retângulo, vai dar 8. Vamos ver se a nossa fórmula vai dar o mesmo resultado. Pela fórmula, A de 3 é igual a 3 vezes 3, menos 1, que é igual a 8. É só para conferir que a fórmula funciona de fato. Então, vamos ver quando que vai ser maior ou igual a 5. Eu quero saber quando a área, que é igual à função f, vai ser maior ou igual a 5. Então, é 3x menos 1 maior ou igual a 5, 3x maior ou igual a 6, x maior ou igual a 2. Isso é... E, claro, ele diz no começo que o x também é menor ou igual a 3, né? Então, nós podemos escrever assim, x maior ou igual a 2, que é a mesma coisa aqui, 2 menor ou igual a x, e o x também tem que ser menor ou igual a 3. Isso é a letra E. Acho que dá para fazer o próximo. Questão 32. O paralelepípedo reto A, com dimensões de 8,5 cm, 2,5 cm e 4 cm, é a reprodução em escala 1:10 do paralelepípedo B. Então, o volume do paralelepípedo B em centímetros cúbicos é... Então, eu tenho o paralelepípedo reto A, que ele é uma miniatura do paralelepípedo B, né? Uma miniatura diminuída, na verdade, em 10. Né? O paralelepípedo B é 10 vezes maior que o paralelepípedo A. Ele quer saber qual é o volume do paralelepípedo B. Tem duas formas de fazer isso aqui, né? Se as dimensões do paralelepípedo A são 8,5, 2,5 e 4, e ele é uma escala 1:10 do paralelepípedo B, então as dimensões do paralelepípedo B vão ser 10 vezes maiores. Então, é só multiplicar aqui por 10 e nós vamos obter as dimensões do paralelepípedo B. Então, multiplicando por 10, o paralelepípedo B teria dimensões 85 centímetros, 25 centímetros e 40 centímetros. E para calcular o volume, nós sabemos que quando nós temos um paralelepípedo reto, o que significa que é um paralelepípedo que tem ângulos de 90 graus, né? Todos esses ângulos aqui, enfim. Para calcular o volume, a gente simplesmente multiplica as dimensões. Então, vai ser 25 vezes 40 vezes 85. 25 vezes 4 é 100, vezes 10 é 1.000, vezes 85, 85.000, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetros cúbicos. Então, é a letra D, o volume do paralelepípedo B. A outra forma de fazer seria usando razão de semelhança. Nós sabemos que a razão de semelhança entre o paralelepípedo reto A e o B, em primeiro lugar, nós sabemos que eles são semelhantes porque ele diz que é uma reprodução em escala 1:10. Então, nós sabemos que a razão de semelhança entre os lados, vamos escrever assim, o lado do paralelepípedo A dividido pelos lados do paralelepípedo B, a medida de um lado de cada um, de lados correspondentes, vai ser igual a 1:10. Então, nós sabemos que a razão entre os volumes dos paralelepípedos, o volume de A dividido pelo volume de B, vai ser igual a isso aqui ao cubo. Certo? Nós sabemos que a razão entre os volumes é o cubo da razão entre os lados. E nós também sabemos que a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os lados, mas aqui ele não pede área. Então, seria uma outra forma de resolver esse problema, usando razão de semelhança. O volume do paralelepípedo A é bem fácil de calcular, né? 4 vezes 2,5 é 10, vezes 8,5 é 85. Então, o volume de A é 85. Então, nós ficamos com 85 dividido pelo volume de B é igual a 1 sobre 1.000. Multiplicando em forma de proporção,
o volume de B é igual a 85.000. Vai dar a letra D também. Então, são duas formas de fazer. Uma usando razão de semelhança, que é a forma que eu recomendo que você, não necessariamente para esse problema, mas é um tipo de cálculo que é bom que você domine. E a outra forma seria calculando as dimensões e determinando o volume, então. Era isso, espero que você tenha entendido a resolução dessas questões e até o próximo vídeo.